gente leva os bons sentimentos. O que nós levamos é o conhecimento espiritual, que é a chave para abrir os mistérios divinos. Sem essa chave, a gente não entra na dimensão superior. Então, o que nós levamos é a nossa experiência espiritual, nossas práticas. O que nós levamos para o plano superior é o nosso sentimento de amor, de devoção, de entrega ao divino. Esse é o passaporte para chegar em casa. Não é seu dinheiro, seu poder, sua beleza, sua sexualidade, não é nada disso. Isso fica aqui. Isso fica aí. Então a cultura védica, ela vem nos chamar, nos convidar a ter uma vida digna, a fazer dessa experiência humana, essa vivência humana, uma escola de aprendizado, de elevação espiritual, de limpeza da nossa consciência. Agora a nossa consciência está turva, a gente está com uma catarata, a gente não está enxergando direito a realidade. Estamos ofuscados, né, por cor, som, sabores e aromas desse plano material. Muita atração pela matéria. Por quê? Pelo desfrute, pelos desejos. E alguém pode perguntar, mas Sara, mas é possível superar tudo isso? É possível superar tudo isso. Gradualmente. Através do exercício espiritual, da prática espiritual, através do conhecimento, do estudo. Como Buda, eu sempre dou o exemplo de Buda. Buda nasceu príncipe no palácio. Melhor tudo, né? Príncipe no palácio, melhor tudo. Melhor comida, melhor roupa. E o pai ainda fez um arranjo. Confinou ele no palácio por 15 anos. Ele nunca viu uma pessoa velha, nunca viu uma pessoa doente. O pai fez um arranjo para o filho nunca conhecer as 4 misérias. Nascimento, doença, velhice e morte. Por 15 anos ele não sabia o que era isso. Mas um dia, que a alma busca, a alma é curiosa, ela é ativa, inquiridora. Aí o príncipe chamou o servo e falou, Govinda, eu quero sair desse palácio, já não aguenta mais. Adolescente, né? Rebeldia, faz parte, graças a Deus. Quero ir além desses muros, além dessa história aqui. Então vamos. E à noite, enquanto todos dormiam, pelos calabouços secretos do palácio, Buda saiu. Na rua, na cidade. E a primeira coisa que ele viu foi um velho, enrugado de bengala. E ele se assustou, porque ele nunca tinha visto aquilo. Govinda, o que é isso? A velhice, príncipe. Eu vou ficar assim? Todos ficamos, príncipe. A velhice faz parte do processo. Tá bem, andou mais um pouco para frente. Um tumulto numa casa, ele olhou pela janela, era uma mulher parindo. O que é isso? Isso é o nascimento, príncipe. Todos nascemos. Ele, caramba. Andou mais um pouco, um leproso. Essa é a lepra, essa é a doença. E mais para frente, o crematório. Cremando os corpos. E ele falou, não quero isso para mim. Não admito. Govinda, é possível escapar disso? Sim, príncipe, é possível. Mas é um trabalho, é uma missão, é uma jornada, é um estudo, é uma cura. É ir profundamente, mergulhar no divino, se entregar, se render. Aí você escapa de tudo isso. Pois eu vou nessa. E toda a labuta, todo o processo de Buda foi chegar no Nirvana. Na cessação das 4 misérias, nascimento, doença, velhice e morte. E disse, é possível. Então
nós estamos falando de ensinamentos refinados. E meu mestre falava, somente aqueles que têm um profundo intelecto teísta refinado pode adentrar nesses mistérios. Por isso a gente estabelece esses altares, esses arranjos para que as pessoas escutem, tomem gosto pelo chamado espiritual, pela vida espiritual. E os chamados são muitos. O divino se manifesta de diferentes maneiras. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna fala, ó Arjuna, todos estão vindo a mim sob diferentes aspectos. Não existe só um aspecto do divino. Assim como não existe só um aspecto da Mãe Divina. São muitos aspectos da Mãe Divina. Muitas facetas de Deus. Uma nós chamamos de Buda, outras de Jesus, outras de Krishna, de Shiva, de Alá, de Jeová, de Jesus. Outros aspectos nós chamamos de Parvati, de Kali, de Iemanjá, de Durga, Isis, Sofia, Amoti, Shekinah. Nós estamos falando das mesmas pessoas, do mesmo ser, o Supremo, o Pai e a Mãe Divina. Mas por que a Mãe Divina? Tem mãe? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cara, se eu tenho pai, cadê a mãe? As pessoas não se perguntam cadê a mãe. Ninguém aqui é filho só de pai, não. Ninguém aqui é só filho de mãe, não. Tem que ter pai e mãe, masculino e feminino. Aí é outro assunto, que a gente pode tratar em outro momento, que é o patriarcado. O grande erro do patriarcado. Mas estamos na batalha aí para mudar tudo de novo. Feminino no poder. A Mãe Divina na frente. Né? Alguma pergunta? Eu queria entender um pouco sobre karma. Karma. Ação e reação, causa e efeito. Pensou, sentiu, desejou estranho, resultado estranho. Pensou, desejou, sentiu na luz, no amor, recebe isso. Parece fácil, né? Mas não é assim. Isso é real na nossa vida. Ações e reações que estamos sofrendo de acordo com o nosso transitar na vida, na experiência da vida. Né? Ontem mesmo eu dei um exemplo, né? Quando eu nem pensava na questão espiritual da minha vida, embora eu comecei muito cedo, graças a Deus, eu vi uma cena, inclusive foi aqui em São Paulo, na frente do antigo MAP, eu vi uma cena assim, era 9, 10 anos de idade, muito criança, raramente ia para a rua, com família, cidade, da roça. Aí eu vi uma cena na frente do MAP, que eu considero que aquela cena foi um divisor d'águas para mim, assim, no meu caminho espiritual. Eu vi um senhor, um ser, sem os braços e sem as pernas. Ele se locomovia em cima de um skate. E eu me choquei. Eu nunca tinha visto uma cena dessa na minha vida. Eu sempre vi todo mundo de braço e de perna. Eu estava com a minha avó, uma esotérica, buscadora espiritualista, graças a Deus. E eu fiquei chocado. E eu fiquei com muita dó, eu fiquei com muita pena, eu fiquei muito sensibilizado com aquela situação. Não tinha as pernas, era aqui mais ou menos, não tinha os braços. Mas ele tinha um movimento, estava na ação ali. Eu falei, caraca. E minha avó viu que eu fiquei meio chocado, assim. E ela muito ariana, como eu, muito reta, não tem papas na língua, o ensinamento tem que ser dado e tem que ser dado. Ela olhou, você está com dó? Eu falei, nossa, vovó, eu tô com muita dó. Tô com muita pena, cara. E se eu te falasse que esse serzinho aí foi Adolf Hitler? Aí eu, tá tudo certo, vovó, então. Tá tudo certo.
Então, a partir desse evento, eu comecei a investigar sobre algumas questões da existência. Mais adiante, com uma certa idade, eu era um inconformado social. Eu fui muito inconformado com o lado social do mundo e do país. Inconformados. Riquezas de um lado, um com muito, outro com fome. Essa coisa que está aí, real. E esse ajuste só foi feito no meu ser, na minha vida, alguns anos depois pelo meu mestre, que tratou de me ensinar que é assim mesmo, está tudo certo com o divino. Está tudo certinho. Está tudo muito certo. Não está certo na horizontal, na nossa visão, mesquinha, ignorante, sem conhecimento de leis superiores. Então, está em desnível, está inconformado socialmente, mas está tudo certo na vertical. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com a ajuda do mestre. Então, tudo isso que eu estou falando, gente, não aprende no livro, não aprende na internet. Tem que ter o mestre. Tem que ter o mestre. O hinduísmo não abre mão da personalidade do mestre. Eu sei que é difícil para alguns engolir a questão do mestre. Eu lido com isso há 40 anos da minha vida. Sei que também a questão do mestre é muito mal representada. Por isso gera toda uma desconfiança, uma falta de fé na personalidade do guru. Mas o guru, o mestre, ele é um personagem importantíssimo, se não o mais importante dentro da comunidade hinduísta. Então você tem aqui, né, o seu cardiologista de confiança, seu advogado da família, o seu ginecologista, seu dentista. Na Índia tem tudo isso, mas tem que ter o guru. Tem que ter o professor espiritual, tem que ter o mestre. Porque esses que eu citei vai cuidar do corpo, do ego e da mente. O psicólogo cuida da sua mente, o médico cuida dos teus dentes, o dentista cuida do dente, o cardiologista vai cuidar do seu coraçãozinho, o nutricionista vai cuidar da sua alimentação, tá tudo certo, nada contra. Mas tem que ter o guia espiritual. Então na Índia nenhuma família, nenhum hinduísta, nenhuma pessoa que segue os Vedas vai abrir mão do guru, do mestre. Então todo esse ensinamento sobre karma e toda essa gama, né, de ensinos, conceitos da alma, a gente só vai conseguir com a ajuda de um mentor espiritual. E essa prova do mentor espiritual é uma prova muito difícil. É muito difícil. Mas se a gente estudar, todos os grandes mestres tiveram seus mestres. Jesus teve seus mestres. Buda teve. Todos têm seus mestres. Até na matéria você tem que ter mestre. Para se tornar um médico bom, você tem que estudar nos médicos bons. A posição do mestre está aí até na matéria. Quer ser bom advogado, você tem que ir lá aprender com os bons advogados também. Entende? Então, para entender essas coisas, esses ensinamentos, são sutis, são profundos, são esotéricos, são místicos. A gente precisa de ajuda e de prática. Como diz o mestre, fé com obras. Você pode ler, reler, como para a esteira da academia, vai suar e não vai sair do lugar. São práticas, é entrega, é vivência, é estudo, para você ser admitido dentro do mistério da vida espiritual. E não só ser admitido, e começar a tirar nota boa em todas as provas que o divino coloca na nossa frente. Faz parte, né? São mistérios.
E para isso você tem que estar sutilizado, para isso você tem que estar um pouco refinado. E para sutilizar, para refinar, a gente precisa de uma dieta adequada. Por isso a Índia e os buscadores espirituais em várias partes do mundo têm dieta, a dieta do yogi, a dieta do buscador. Isso não só na parte oriental. João Batista era vegetariano, celibatário, poderoso profeta, pregador da época, encarnação de Elias, primo de Jesus e poderosíssimo espiritualmente. Um leão. Até os reis tremiam quando ele abria a boca. E aquele que foi escolhido para batizar o Redentor no Rio Jordão. Muito poderoso, João Batista. E outros tantos. São Francisco também pregava a dieta do monastério. Dentro da vida espiritual tem suas regras. Esse mundo está cheio de regras. Sinal vermelho, pare, verde, siga. Existem regras na materialidade, também existem regras e leis na espiritualidade. Existem regras, existem leis. E a lei do karma é uma lei infalível, é uma lei divina. Os senhores do karma é Deus mesmo. Então não existe. Na lei do karma é tudo certinho mesmo. Nesse mundo, o juiz pode condenar o inocente e soltar o culpado. Mas os senhores do karma são, porque é uma justiça divina. Não tem como errar. Cada um vai receber exatamente o que merece. Então nós temos que vigiar nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, para que a gente não entre na engrenagem da lei do karma, da ação e reação, causa e efeito. Mas para isso você tem que ter bases de ensinamentos espirituais, conduta espiritual, práticas espirituais. Você tem que fazer estudos. Anatomia da alma. Não é só anatomia corpórea, conhecer o seu corpo, nervos, isso e não. Tem, lindo, maravilhoso, necessário, mas também tem a anatomia da alma. Temos um corpo físico e nós temos mais 32 corpos sutis. Muitos nem sabem disso. E por último nós temos o self. Nós. A nossa essência divina. O Atman. Nosso eu divino, puro. Lindo e cristalino. Mas agora encoberto por várias camadas de apegos, ilusões, desejos materiais, que é o Mahalila. Quem fez o Mahalila é aquilo ali. Enquanto eu estiver no estádio corpóreo, você não fala eu mão, você fala minha mão, meu nariz. Você não é o nariz, você não é a mão. Meu anel, minha roupa, meu nariz, minha orelha. É a parte de você. O nosso eu divino é outra coisa. Só que agora muito encoberto pela ilusão, pelos apegos e desejos. Uma forte atração por esse campo da materialidade. Aromas, sabores, cheiros, toque, tudo. Muita atração por isso. E nenhuma atração por aromas, sabores, sons do plano espiritual. Porque o plano espiritual existe, ele é ativo e dinâmico, lindo e maravilhoso. Só que a gente está muito aqui na superfície da materialidade. Então a lei do karma, ela é uma lei que vem chacoalhar mesmo, vem puxar a orelha. A lei do karma, ela vem mostrar que você tem o livre-arbítrio, sim, de seguir o caminho do amor e o caminho da dor, o caminho penoso. Nós temos essa liberdade, Deus deu essa liberdade de você servir na luz
ou ir para as trevas, para a escuridão. E Deus não intervém. É a única coisa que Deus não pode fazer e Ele não faz. Ele pode tudo. Fazer, destruir, construir, explodir planetas, criar planetas, tudo Ele pode. E faz. Mas tem uma coisa que Ele falou, não. Tem uma coisa que eu não vou, nenhuma espécie alguma, me envolver no livre-arbítrio das almas. Elas são livres para escolher. De vir para casa, por livre e espontânea vontade, regressar, ou continuarem na escuridão e nas suas ilusões. Eu não vou ter. As ferramentas, a ajuda está disponível, mas é de cada um, é de coração. Tem que partir da gente. Tem um monge budista que ele escreveu algo que eu gostei. Ele fala que se Deus intervisse, se Ele metesse o bedelho no nosso livre-arbítrio, seria como um estupro da alma. E isso Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Então nós temos total liberdade de permanecer na ilusão e a total liberdade de voltar para casa. Mas a lei do karma, ela tem que ser bem compreendida. Mas ela é compreendida na ação, no dia a dia, através dos ensinamentos, da guiança superior. Então, no Oriente, China, Japão, quem segue budismo, quem segue hinduísmo, é muito cuidadoso com a lei do karma. No dia a dia, muito vigilante com a lei do karma. E qualquer criança, qualquer pessoa da Índia, do Oriente, ele sabe que tem que lidar direito com essa lei. Eu sempre dou o exemplo da minha primeira ida à Índia. Eu precisava comprar um anel, uma pedra astrológica. E lá é muito bom para isso, pedras boas, baratas, bons jyotishes, bons astrólogos. E eu fui numa loja. E as lojas da Índia é diferente daqui, né? Você entra, senta nas almofadas, ele traz toda a mercadoria, joga na sua frente. Todo mundo aí sentado, toma um chá e vai fazendo um negócio. Eu cheguei numa loja para comprar uma pedra, e eu sentei, aí o homem trouxe um baú desse tamanho, com pedras lindas, maravilhosas, caras, despejou no chão e sumiu da loja. Veio a hora eu lá, separei a minha pedra e estou lá esperando o homem. Falei, caraca. Ele chega com a bandeja, com chai. Paguei a pedra, mas eu não pude deixar de perguntar. Meu querido, tu me deixou aqui na loja sozinho. Esse monte de pedra semi-preciosa, $500, $200, $100. E ele disse assim, Maharaj, longe de mim pensar que você possa pegar uma pedra dessa e pôr no bolso. Porque que na minha cultura, no meu país, na minha religiosidade, nós somos ensinados desde o berço, desde criancinha, que a propriedade do outro é como cocô de cachorro, a gente não põe a mão. Então isso é uma cultura refinada. Isso são valores humanos. Hã? É isso que a gente está falando. Esse refinamento. Ele sabe o que eu vou pegar a propriedade do outro. Posso até colocar aqui. Tal, fui embora, ninguém viu. Vou pegar uma pedrinha para mim. Mas ele sabe que lá na frente, não importa quanto tempo depois, ele vai ter que passar pela mesma situação. A mesma situação. Aí ele está aqui encarnado no Brasil, em Diadema, aluguel atrasado, R$500, está indo para a lotérica pagar o aluguel e perdeu o dinheiro no caminho. Isso é a lei do karma. Não tem como. E não se negocia com a lei do karma, com os senhores do karma. Não tem como negociar com eles. Você está devendo o seu vizinho, ele bate na sua porta, você até negocia. Pô, cara, tu me deu cheque sem fundo. Não, cara, papai negocia, passa amanhã eu te dou o dinheiro vivo na mão, tá bom, negociou. Mas com os senhores do karma não tem negócio. É reto.
reto. Mas a lei do karma tem que ser estudada também. Eu sempre recomendo alguns livros. Tem um livro chamado Karma, a Justiça Infalível. Bem básico, 30 páginas. Você tem uma ideia de como funciona essa lei. Dei alguns exemplos, só para desenhar mesmo. Mas tem que ir fundo para entender como funciona essa lei no nosso dia a dia. Na vida, desde a hora que você sobe no ônibus e paga ali o dinheiro do trocador ali, cada momento ali no karma está ali, ó. Os olhos vigilantes de nossos guardiões estão 24 horas em cima da gente. Está tudo sendo anotado no livro da vida. E porque um dia, cada um de nós, vamos nos encontrar com os senhores do karma. Então, quem estuda o budismo sabe que a gente desencarnamos. O corpinho já foi lá para o cemitério, para o crematório, e a alma toda perdida, não está entendendo ainda que se desencarnou. E ela é levada para um lugar chamado bardo, é um túnel negro, fedorento e frio. Aí você é colocado ali, e lá no final daquele túnel tem uma luz que te chama. E você tem que cruzar esse túnel. Só que quando você entrar no bardo, todos os seus demônios interiores, todos os seus medos, todos os seus traumas, todas as suas noias vão confrontar. Se você tem treinamento espiritual, você passa pelo bardo tranquilo. E isso não é só um conceito budista, não. Isso é um conceito católico também. Por isso existe uma manifestação de Nossa Senhora chamada Nossa Senhora das Candeias, que é ela que ajuda as almas a atravessarem o bardo do túnel depois da morte. É dito que Nossa Senhora vai com uma candeia acesa no túnel, iluminando aquela alma, mas tem que ter mérito para isso. Você tem que ter merecido para isso. Então, quando você cruza o bardo, segundo o budismo, você chegou, enfrentou os demônios ali, venceu, você chegou no final, os senhores dos karmas estão todos reunidos aí te esperando. Todos os senhores do karma estão ali e manda chamar o livro da lei. Esse livro está escrito tudinho, vírgula por vírgula, ponto por ponto do teu último nascimento, da tua última encarnação. Vai ser lido o livro da lei, da vida. Tudo que você fez de bom, tudo que você fez de estranho, de ruim. E ali vai ser dado o veredito. Os vereditos são infinitos. Às vezes, seguindo o princípio do kardecismo, do nosso lar, então você vai, se você teve uma falta muito grave naquela última encarnação, então você tem que ir para os hospitais de luz, receber tratamento. E depois que você recebeu os seus tratamentos, ali, com os senhores do karma, então você é chamado de novo perante os senhores do karma e é designado a sua nova vida, a nova encarnação. Então, quando você sai daquele plano etéreo, para reencarnar aqui, você já sabe a família que você vai encarnar, o sexo que você vai encarnar, o país, cultura, religião, tudo. Tudo, você já sai sabendo de tudo. E o Divaldo fala que quando a alminha está ali, preparando para reencarnar, ela promete para os seus do karma, que vai fazer tudo bonitinho, direitinho, E quando nasce aqui, esquece de tudo e faz tudo errado, tudo de novo. Isso chama-se samsara, está repetindo esse processo de nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Então a lei do karma, ela tem que ser estudada e ela tem que ser praticada no dia a dia. Nós vamos ser colocados em situações de quebrar karmas antigos de vidas passadas. E nessa vida, nós estamos representando 50% dessa vida é resgate da karma do passado
e 50% já estamos criando o nosso próximo nascimento. Nossa próxima família, nosso próximo país, nosso próximo tudo está sendo criado aqui e agora. Tudo. Então por isso que a gente tem que andar muito firme e direitinho nesse caminho da vida humana. Aí depois entramos numa outra questão. No conceito hinduísta, você perde sim a forma de vida humana. Você regride. Está aqui hoje, encarnado, humano, paulista, mas não está usando bem esse corpo humano. Não está usando bem, está usando errado, está tudo... Então você vai ter que tomar um corpo de acordo com a sua vibração e seus desejos. Então na Índia dá o exemplo bem bobinho. Meu mestre sempre falava, caramba, tá aqui nessa forma de vida humana. Você sabe que a sexualidade humana era limitada. Mas meu querido, se você quer fazer sexo bem, bastante, tome o corpo de um pombo. Ele faz sexo durante 40 vezes por dia. Essa dentição, essa psique humana, esse corpo humano não foi feito para comer carne, peixe e ovos. Mas você quer? Tome o corpo de um tigre. Tome o corpo de um gambá. Então, o processo de reencarnação hinduísta, ele não aceita o processo kardecista que você nunca regride. Regride sim. Está no corpo humano e está agindo como leão, tome o corpo de leão. Está no corpo humano e está agindo como pombo, tome o corpo de pombo. Você está entendendo? Então, essa é uma diferença entre o processo encarnatório do Oriente e do de Kardec.